Uai, quando eu era pequeno lá em Barbacena, ela me filmava assim. Ah, mas agora é. Agora tem grande na gaivota. Já tá filhinho, eu disse que não chegou. Não vi mesmo. Boa noite. Ouçamos, logo os chamou. Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera atendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na vida pública, eis o que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra
no mundo o santuário de sua fé e na humanidade, a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as leis cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite também aos irmãos que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, guardar Jesus em nossos corações e vamos pedir que a espiritualidade amiga derrame sobre cada um de nós muitas bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Vamos pedir também saúde e proteção para os trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Nós temos ali na nossa mini biblioteca e oferecemos aos nossos irmãos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo da nossa doutrina de Allan Kardec. Tá? Quem tiver interesse, passe ali, custa R$20 cada livrinho. E os outros ali que são usados, a gente vende a R$10 e as revistas por R$3, tá bem? Hoje, para a nossa explanação doutrinária, nós temos o nosso companheiro de ideal Cadeci, São Jorge, pessoa muito querida nossa, e ele é do Celeiro de Luz de Sombrio e vai explanar para nós hoje. O assunto dele é obsessão. Vibremos positivamente para que ele passe para nós tudo o que ele estudou com muito carinho, está bem? Deixa aí. Deixa? Não, é que eu sou alérgico, não. Se eu espirrar, não levem a mal, não, tá? Eu já começou, eu tive que me segurar. Nesse tempo de gripe aí, alérgico, todo mundo olha de lado. A gente pensou que era por causa da imagem ali que está. Imagem? Da filmagem. Não, era por causa da... Não sei se era isso aqui, mas eu sou alérgico, eu vivo com papel no bolso, desculpa aí. Nesse tempo de gripe, todo mundo pensa que é gripe. Sim. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração. A mensagem que a gente vai trazer é um assunto recorrente, e eu mesmo não é a primeira vez que eu faço isso, inclusive aqui, mas a doutrina espírita, alguns capítulos que a gente chama básicos, né? Alguns temas básicos têm que ser colocados, né? E a obsessão é um deles. Só que a obsessão não é uma coisa muito fácil. Então a gente pergunta assim, tem alguém aqui que seja a primeira vez que coloca os pés no centro espírita? Alguém que possa? Não tem? Então já tem uma noção, então já está bom. Se fosse alguém que fosse a primeira vez, ia ser um pouquinho difícil. Mas vamos lá. E a gente vou pular umas partezinhas aqui por causa do tempo. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ela atua, notando ou não a sua influência. Muitas vezes nós, tendo ou não tendo formação religiosa, espiritualista, espírita, ou que seja, nós estamos sofrendo um processo de obsessão e não nos damos conta. Porque o irmão está ali, a 10 quilômetros ou aqui do lado, e está nos vampirizando e está influenciando o nosso dia a dia, e nós nem não percebemos. Tá? Então, é isso. E nos sentimos mal, nos sentimos incomodados e não sabemos por quê. E isso é muito mais frequente do que imaginamos. Quem é o obsidiado? Obsidiado, obsesso, importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio. Quer dizer, isso aí, espírita não acredita em demônio, mas aqui foi colocado como uma linguagem figurada. Perseguido pelo demônio,
obsidiados. Todos nós o fomos ou ainda somos. E podemos acrescentar, poderemos vir a ser no futuro. Isso aí está no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. São palavras que, na verdade, remetem mais ou menos à mesma coisa. É interessante a gente observar que a obsessão pode levar o ser encarnado, qualquer pessoa encarnada, né, ou desencarnada, né, até um espírito desencarnado pode sofrer uma obsessão, a limitação ou esgotamento das suas forças. Porque ele é sugado, a sua energia é sugada. Ele não sente vontade de estudar, não sente vontade de trabalhar, não sente vontade de passear. Tem uma festa lá na casa dos pais. Não, vai você. Ele não sente vontade de nada. Estudar, nem pensar, trabalhar, se puder não trabalhar, melhor ainda. Então, a obsessão pode levar o ser encarnado e desencarnado à limitação ou esgotamento de suas forças, potencialidades, saúde física, saúde mental, atividades, planos e possibilidades. A pessoa passa um bom trecho da vida assim meio inércia, meio... Muitas vezes isso é um processo obsessivo. Então, desculpa a improvisação aqui. A nossa ideia central é o seguinte: benefícios de estudo desse tema. Por que nós estamos falando isso? Que é um assunto árido, é um assunto assim meio, mas é fundamental em nossas vidas. Pode não ser hoje, mas de repente daqui a algum tempo alguém lembra, eu tinha uma palestra lá naquele centro espírita da praia, falaram isso. Benefícios de estudo do tema. O conhecimento de assuntos que se refiram à obsessão ajuda-nos na prevenção e reconhecimento dos quadros obsessivos em nós ou em algum conhecido, ou mesmo alguém desconhecido, ou algum parente, ou uma pessoa que nós conhecemos agora, enfim. Então, essa noção é muito útil, sabe? É muito útil, porque o quadro está aí, generalizado. Então, antes de continuar, nós podemos até colocar assim: nós somos espíritos mais que milenares, muito antigos, apesar de sermos iniciantes no caminho da eternidade. Nós somos milenares. E quem nessa vida já não agiu errado? Hoje que nós já estamos muito mais evoluídos do que há 1000 anos atrás, ou do que há 500 anos atrás, imagina há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, o que a gente não pode ter feito aos outros. Não é? A gente vê os abusos que eram cometidos. Se nos tempos de hoje não é fácil, imagina naquelas épocas. E a gente acha, as pessoas que não creem em nada, que quando morre tudo se acaba. Não se acaba não. Todo mundo continua vivinho, com matéria ou sem matéria, e as ofensas, as maldades, os abusos ficam cobrando, né, através de processos de perseguição, vingança, etc., ao longo dos séculos. Então, temos que estar atentos para essas coisas. Muitas vezes um sujeito fez um negócio, fez alguma coisa muito grave há séculos atrás, e a misericórdia divina deixa aquilo bloqueado, escondido, porque ele não vai ter condição de resgatar, de suportar naquele momento que ele vive o erro, a atitude que ele cometeu. Ele não vai ter condição de suportar aquilo, de resgatar aquilo. Então, a misericórdia divina permite que ele passe séculos que ele nem suspeita do que ele possa ter feito. Aí, um belo dia, aquela coisinha, até ele se espanta: nossa, eu fiz isso, se ele já estiver na espiritualidade. Mas vamos continuar.
Bom, qualquer processo obsessivo, o caráter é de inferioridade. O nosso mundo é de provas e expiações, é relativamente de inferioridade, né? Eu me acho muito bonzinho, mas se eu for olhar para mim mesmo, vou ver que eu não sou tão bonzinho assim, né? Só pisar no meu escalo, falo bonitinho, falo Jesus, mas se eu não estiver atento, pisou no meu escalo, aí eu já me esqueço. Por mais que eu tente me lembrar, porque eu não sou melhor que ninguém, né? Os motivos da obsessão são vários: vingança, inveja, vaidade, vícios, posturas comportamentais, por exemplo, fofoca, mania de superioridade, mania de grandeza, como se costuma dizer, né? A baixa autoestima, eu sou o último dos últimos, né? O amor, o zelo, até isso, amor excessivo, aquele amor egoísta. Não, fulano, não vai para a rua, tu não vai estudar porque pode acontecer alguma coisa na rua, e como é que eu fico se você acontece alguma coisa contigo? Não, tu vai passar a tua vida inteira aqui do meu lado. A pessoa tiraniza a vida dos outros. Até o amor excessivo é um processo obsessivo. Fofoca, pode ser. O próprio Kardec coloca um exemplo da fofoca. Quando Kardec começou as pesquisas na França, porque ele nem sabia que tudo isso existia, né? Ele numa aldeia lá, ele ficou sabendo de uma situação que ele tinha 2 ou 3 irmãs numa aldeiazinha no interior da França, e que de noite as roupas pegavam fogo dentro dos armários, era pedrada nas janelas de vidro, batida nas paredes. E aí, naquela coisa de um processo obsessivo, naquela coisa do processo de desobsessão, a mesa mediúnica e tal, o espírito obsessor veio, né? E ele explicou o que era, que na verdade, uma delas, eu não lembro mais se eram as 3, tinha a mania da fofoca, né? Isso baixava a vibração, que todos nós somos seres que vibramos. Tudo na natureza vibra. O nosso perispírito, o nosso corpo físico, tudo. Então, aquela fofoca, aquela postura comportamental, baixava a vibração dela, que entrava, dava acesso à vibração daquele espírito perseguidor. Mas por que ele perseguia? Por causa da fofoca? Não. Na verdade, ele tinha sido uma espécie de empregado delas. E elas tratavam ele com muita rudeza. E como ele precisava daquele trabalho, ele passou a vida sendo maltratado por elas. Ele precisava daquele trabalho. Quando ele morreu, ele queria se vingar. Mas normalmente em condições normais ele não dava acesso. Mas quando elas gostavam de uma fofoquinha, de uma maledicência, elas baixavam a vibração, entravam na faixa vibratória dele, e aí ele ia. Era roupa queimando dentro do armário, era não sei o que, pedra na janela, na parede. Funciona assim, né? Esse é um dos aspectos. Eu tenho que olhar aqui, é meia hora, né? Tá. Senão a tia Helena me bate lá. Vamos lá. Outros aspectos da obsessão. Desejo de fazer o mal. Tem espírito que na verdade, eu não fiz nada para ele. Mas ele está tão por baixo que o negócio dele é fazer maldade, não interessa para quem. Pode nunca ter conhecido aquele espírito, mas se ele puder atormentar a vida daquele espírito encarnado ali, ou mesmo desencarnado, ele vai. Porque ele está tão mal, que ele só é feliz fazendo mal aos outros, perseguindo os outros. Olha o que esse espírito que faz uma coisa dessa disse numa sessão mediúnica. Tenho enorme necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Isso está no Livro dos Médiuns, na página 304. Quer dizer, ele na verdade, ele perseguia um senhor encarnado que ele nem conhecia, que sofria na mão dele.
né? Porque era uma pessoa muito simples, não teve acesso a estudo, provavelmente era um espírito relativamente que estava evoluindo, mas ainda precisava evoluir mais em certos aspectos, e todos nós assim, né? Um pouquinho mais numa coisa, outra noutra, e vai assim, né? Um é dado para as artes, outro para a matemática, outro é para trabalhos manuais, e nós vamos assim progredindo, outros mais para a moralidade, cada um vai um. Aí ele aproveitava aquilo ali e atacava, ele considerava aquela pessoa assim, devia ser alguém muito poderoso, alguém muito político da época, qualquer coisa assim, que menosprezava as pessoas simples e perseguia. O prazer dele era infernizar a vida dos outros. Bom, obsessão por amor ou zelo, eu já falei. Tipos de obsessão. Existem alguns arranjos dos processos obsessivos que parece mais, não deixa de ser, é coisa mais didática, mais coisa de escola. Então a gente tem a obsessão simples, a gente tem a subjugação, que na verdade é a mesma coisa. A obsessão simples é uma coisa mais branda. Quando ela vai se agravando, a gente chama de subjugação. Vamos dar um exemplo. O sujeito não bebe nada, nem... Aí no trabalho convidam para uma festa, um encontro, vai ter vendas ali e tal, e já é com cliente em potencial. Vamos tomar aqui um negocinho, ele toma e tal, na semana seguinte tem outro, e por causa do trabalho ele tem que ir, aí o cliente toma uma bebidinha, ele toma também, e daqui a pouco um irmão nosso do outro plano, que quer beber, mas não dispõe mais de um corpo físico, ele olha assim, aquele ali, ó, ele não conhece nada do assunto. Ele bebe até por obrigação profissional ali para agradar o cliente. Mas ele solta aquela energiazinha, eu me junto com ele e tomo a minha cachaçinha, o meu uísque, que é tudo a mesma coisa, de tabela, a energia que é transmitida. Porque se eu tomo uma bebida alcoólica, eu emano essa energia do padrão alcoólico. E pode ter ou não um irmãozinho aqui do meu lado, sorvendo essa energia. E ele toma como se fosse, e ele vai fazer o possível para eu me transformar num alcoólatra. Ele vai botar na minha cabeça, você tem que beber, você tem que beber, você tem que beber. Vamos naquele barzinho ali, ó. Aí você sente uma vontade de caminhar, não sabe nem porquê. Quando tu vê, tem a porta, um barzinho do lado. Aí quando você vê, alguém te chama, não vou. Então começa assim, daqui a pouco, ele está bebendo de manhã, de tarde, de noite, e não consegue resistir. Aí essa obsessão que começou simples, se transformou numa obsessão grave chamada subjugação. E aí ele não tem mais resistência. Tá? Aí fica difícil, é muito difícil. Então, isso aí é com a bebida, é com o cigarro, é com os tóxicos em geral, é com a sexualidade desenfreada, é com o jogo, com tudo que a gente possa imaginar, um monte de coisa que vira vício, obsessão, né? Transforma, até comer em excesso, né? Qualquer coisa, muita coisa pode ser transformada. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Fascinação. Fascinação é outro processo de obsessão e é gravíssimo. Porque aí a gente vê aquele sujeito que chega, fala aquela linguagem bonita, fala aqueles adjetivos que ele foi lá no dicionário antes, né? Olhou assim, antes para falar bonito. Aí tem aquelas pessoas, às vezes assim, que se impressionam muito com isso, com palavra bonita. Político faz muito isso, né? Se impressionam com aquelas palavras bonitas e tal. E, na verdade, essa pessoa quer o quê? Muitas vezes não é nem por maldade. Outras vezes é por maldade mesmo.
Ele quer dominar aquelas pessoas. E ele quer dominar, quer ser o centro das atenções, e dependendo do foco dele, ele pode, assim, conquistar um monte de pessoas e inventa um monte de loucuras, e a pessoa, todo mundo aceita. Ah, porque o mentor disse isso, isso e isso. Ah, porque o mentor disse isso, isso e isso. Aquele espírito ali e tal disse que eu tenho que fazer isso, e mais um sinal assim, e mais um não sei o que lá, e bota um objeto não sei aonde. E aí a gente começa, e pode se transformar numa tragédia. Todo mundo lembra, há uns anos atrás, centenas de norte-americanos saíram dos Estados Unidos e foram morar numa daquelas Guianas ali, holandesa ou inglesa lá, não sei qual delas. Fundaram uma colônia, e num dia X que ia acontecer uma tragédia no planeta, que não acabou não acontecendo nada, ou uns dias antes, se mataram. Morreram mulheres, homens, velhos, crianças, todo mundo morreu. Não foi 100 não, foi mais de 100, acho que foram 400 e poucas pessoas. Não sei se alguém lembra disso. Porque acreditaram em alguém que fascinou eles. Então é essencial que a gente esteja precavido contra isso. Também isso é um processo obsessivo. Esse irmão que comandou essa ideia pode ter sido, até ele, ter sido vítima de um outro obsessor, encarnado ou desencarnado, um outro espírito que obsidiou ele para levar aqueles 400, com o objetivo de levar aqueles 400. Por quê? Alguns é por vaidade, olha como é que eu sei, olha a minha capacidade de enrolar todo mundo, de conduzir todo mundo. Muitos querem isso, não vai ganhar nada com isso, mas acha que ganha. A vaidade é um vício. Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Então, quantas vezes nós nos preocupamos em excesso com o que os outros vão pensar da gente, com a roupa que a gente está vestido, se o vinco da calça está certinho, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da aparência. Eu não tenho muito jeito, que eu já sou feio mesmo, mas de qualquer forma a gente tem que ter uma noção, né? Tem que ter um limite, né, das coisas. Bom, o que eles querem é que alguém acredite na ideia deles, ou de repente uma coisa mais prática, tipo, vou fundar uma associação de seguidores, vou cobrar uma graninha todo mês e vou ficar rico, né? Quer dizer, pode ter diversos motivos, mas tem a vaidade também. Tipo de obsessão. Bom, pode ser de encarnado para desencarnado. Aquilo que nós falamos a pessoa que, meu marido morreu, meu filho morreu, não sei o quê, ou então fica pensando naquele ser toda hora. Isso segura. Se o espírito que está desencarnado não estiver muito bem preparado, muito bem protegido, pode atrasar a vida desse espírito. Obsessão de desencarnado para desencarnado. É muito comum nas mesas mediúnicas, quem tiver familiaridade, se manifestar um espírito e a gente perguntar, não, nós estamos aqui em vários, nós somos mais de um, né? Mas o que você quer? Não, o nosso chefe quer isso. Na verdade, um determinado espírito domina mais 4, 5 e põe para perseguir os outros, né? Então, isso também existe. Obsessão de encarnado para desencarnado. Isso pode? Pode sim. Um encarnado aqui pode obsidiar um espírito lá, né? Ele pode é o caso do apego aos amados, né? Obsessão de desencarnado para encarnado, que é o mais comum, que eu falei agora da bebida alcoólica, etc, etc. Obsessão recíproca. O que é isso? A gente vê certos tipos de relacionamento em que os espíritos assim, fulano, onde é que tu foi? O que é que tu fez? Não sei o quê. Não, eu fui no mercado. Mas olha, 15 minutos para tu ir no mercado. Tu encontrou alguém na rua. Quem foi?
né? Pode ser até um relacionamento, né, conjugal ou qualquer coisa do gênero, mas pode ser até um relacionamento assim, onde é que você for, não sai assim, minha presença, mesmo que não seja conjugal. Tem isso, tá? As pessoas tiranizam umas às outras, né? Autoobsessão. Podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura encarnada ou desencarnada como aquele em que ela nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesma. A fixação mental pode perdurar durante séculos, até milênios. O espírito isola-se do mundo externo. Ele se isola do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do seu próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Então, de repente, nós estamos numa mesa mediúnica e chega uma entidade que se apresenta com uma roupa de 500 anos atrás, dizendo que é um rei, que é uma autoridade religiosa, civil, e ele não está vendo, nem a nós que estamos ali na mesa mediúnica, parece que ele não consegue notar que a roupa é diferente, que tem mobiliário diferente, que a nossa faixa vibratória tem todo um conjunto de coisas. Ele não consegue perceber. Porque o espírito, ele consegue criar até as coisas. Um espírito, por exemplo, que usava uma bengala, e depois de desencarnado, ele pode se manifestar com a bengala. Se ele já tiver um pouquinho de evolução, ele constrói essa bengala de uma forma fluídica e se apresenta com aquela bengala, né? E assim vai. O nosso poder, de repente, ele permaneceu com aquela mesma roupa ou com aquele ferimento que ele recebeu numa batalha 500 anos atrás, né? Então, autoobsessão é isso. Na verdade, a autoobsessão é como se fosse aquele pessoal do tempo do vinil, né? Toca disco, que às vezes dava defeito, o disco ficava tocando aquela mesma coisa. A autoobsessão é mais ou menos assim, ficava tocando sempre aquele trechinho da música. Outra coisa que pode agravar isso, pensar demais em si mesmo, nos próprios problemas, pode levar a uma autoobsessão. Nós temos que pensar na nossa vida, temos que planejar a nossa vida, temos que buscar alternativas, sempre o famoso plano B, temos. Agora, pensar demais em si mesmo pode ser ruim. Se eu começar a achar aquela história da estrada de pedra, se eu começar a achar que está difícil a caminhada, que tem muita pedra, cada vez mais eu vou ter a impressão que tem mais pedra do que realmente tem. E assim a gente encontra pessoas que têm uma vida maravilhosa. Fulano, tem algum problema financeiro? Não. Tu tem algum problema de saúde? Não. Tu tem algum problema familiar? Não. Tu tem emprego? Ah, tem um emprego bom, o patrão me adora. Então por que está de errado na tua vida? Ah, não sei o quê, não me sinto feliz. Por quê? Né? Porque na verdade só pensa em si, só olha para si, que é cada vez mais. Quando a gente começa a olhar um pouquinho para fora, a gente começa a perceber a relatividade das coisas. Não vou dizer que o planeta seja uma maravilha, mas seguramente nós aqui temos uma vida bem melhor do que muitos irmãos nossos na África, na Ásia, né? Nós temos uma vida muito melhor do que muitos lugares desse tipo. Tá? E uma das soluções que às vezes a espiritualidade arruma para esses casos de autoobsessão, quando é muito grave, faz o espírito reencarnar. Aí quebra, ele perde aquela memória, ali, quer dizer, perde não, fica bloqueado, e ele vem encarnar para vivenciar tudo novo, para romper aquele bloqueio. Talvez ele não fica mais fácil tratar dessa forma. Bom, prevenção. 7h30, tá bom? Tá bom? Pode sim. Vamos lá. Prevenção. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis
enquanto não houver despago o último ceitil. Mateus capítulo 5, 25 a 28. Nada mais é o que Jesus quis dizer com isso. Enquanto nós estamos encarnados, é mais fácil. Porque tem aquele espírito ali que eu nunca simpatizei muito com ele e tal, nem ele comigo, a gente sabe, trabalhamos no mesmo lugar e tal. E um dia fui inconveniente. Se a gente ficar aí, a gente pensa que está resolvido, o tempo apaga. Não apaga, não. Chegar do outro lado, os dois, começa. Só que a matéria ajuda a bloquear as antipatias. Mas na espiritualidade não tem bloqueio. E eu vou dizer a vocês, a tensão de mágoa, de ódio que existe entre dois espíritos desencarnados não é muito fácil. Eu já tive oportunidade, acho que foi a única vez que eu vi na minha vida, porque numa mesa mediúnica vem um de cada vez, né? Mas eu já vi numa mesa mediúnica dois espíritos diferentes, sintonizados com dois médios diferentes, que tinham resolvido uma determinada situação, tinham chegado a um acordo, mas que ainda assim tinha aquela mágoazinha para trabalhar. Mas o mais grave, eles passaram a se tolerar. Mas só esse se tolerar, tu notava a tensão que havia. Não sei, por causa da condição do médium, né? Que consegue assim perceber aquele quadro de tensão energética ali, a coisa, a tensão ali. Imagina uma coisa que não chegaram a acordo, que mantém o ódio, que mantém o desejo de vingança, que mantém o desejo de destruição. É muito pior. A matéria nos ajuda a resolver as coisas. Então, se a gente tem algum problema em família, no trabalho, em qualquer lugar que nós transitamos socialmente, vamos, fulano, me desculpe, tá? Eu sei, pisei na bola e tal, me desculpe, a culpa é minha e tal. Tentar fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Porque quando chega do outro lado, aí é mais difícil. Amados inimigos, não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causa. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação com ele. Desejar-lhes o bem e não o mal. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 199. A gente já sabe que o ideal é esse. Mas quando nós nos desculpamos com a pessoa, as pessoas se entendem e tal, vamos dizer que vai voltar ao mesmo nível, pelo menos no primeiro momento, não, né? Mas só essa capacidade já abre as portas para uma reconciliação e quem sabe até daqui a algum tempo a relação volte como era antes. Devemos meditar sobre os aspectos morais como egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, vício, paixões, etc. É bom a gente pensar sobre isso para evitar processos obsessivos. Ações visando, se possível, amenizar ou até mesmo solucionar quadros obsessivos. Obsessão não é muito fácil, né? Conforme nós falamos, imagina duas pessoas são arqui-inimigas, aí vem conversar com um mediador, ou lá com quem quer que seja, uma autoridade, um juiz, um psicólogo, e só porque está na frente deles ali vai resolver? Pode até ajudar um pouquinho, não é uma coisa fácil. Igualmente é o processo obsessivo, né? É uma coisa longa, é uma coisa demorada, que requer muito tato, né? Requer muito tato. Procurar o tratamento médico, principalmente nos casos mais graves. Quando chega aquela coisinha assim, pequenininha, chega no centro espírita, eu acho que eu estou com obsessão, porque na hora de dormir eu vejo um espírito ali que me aparece, ou que uma batida na porta meio estranha assim, vou ver, não é ninguém. Quando é uma coisa mais light assim, a pessoa vem no centro espírita e tal, mas às vezes a pessoa chega carregada, como nós já vimos, né?
carregado. Então, nesses casos, assim, a pessoa chegar mal, não digo só porque está carregada, não, pode estar em pé, andando direitinho, mas se sente mal, se sente perseguida, tal, procura, em primeiro lugar, o tratamento médico. Primeiro lugar, o tratamento médico, depois o centro espírita. Concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, tratamento médico e centro espírita. Mas, em primeiro lugar, tratamento médico. Tá? Principalmente nos casos mais graves. Agora, nunca podemos prometer a cura, se pode falar assim, ou melhoria, né, de qualquer obsessão. Devemos tratar os dois, o perseguido e o perseguidor, com o mesmo amor e com a mesma consideração. Ah, porque ele está perseguindo o fulano. Então ele é o bandido, aquele que sofre é o mocinho. Não. O mocinho também já pode ter perseguido ele no passado, já pode ter aprontado no passado. Os dois têm que ser tratados com o mesmo amor, com o mesmo critério. E recorrer a terceiros. Ah, eu vou lá no centro espírita, vou ter que me expor, falar para essa senhora aqui tudo que eu tenho. Né? Primeiro que se for um caso grave, tem que ir no médico. E se abrir com o médico. Depois, se vindo no centro espírita, vai ter que se abrir com alguém. Atendimento fraterno. Né? Para procurar alguém no atendimento fraterno ali e conversar. Porque, na verdade, acontece com todos nós. Eu já sofri processo obsessivo grave. E não tenho vergonha de dizer não. Mas tem um monte de gente igual a mim. Né? Hoje, aparentemente, estou bem, né? Mas já me cuido, né? Bom, recorrer a terceiros no caso de subjugação e fascinação. A vontade e o livre-arbítrio, na maioria dos casos, acham-se comprometidos. A pessoa pensa que vai resolver tudo por conta própria e não é assim. A obsessão deve ser considerada como uma expiação e como tal aceita. Se está acontecendo comigo hoje, é porque provavelmente eu fiz no passado alguma coisa. Aí a gente vai dizer assim, é vingança, é castigo de Deus? Não, é uma lei da natureza. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Por Deus não haveria tanta desgraça. É que é a mecânica do universo. Ah, mas por que eu tenho que sofrer a mesma coisa que o outro sofreu? Então, vamos uma hipótese. Vamos dizer que no passado, encarnações passadas, eu era um ladrão. Ah, o trabalhador conseguia as coisas, eu ia lá na casa dele, roubava tudo. Eu não trabalhava, levava uma vida boa, tirando o que os outros conseguiram com sacrifício. Eu achava que não. Depois de trabalho consegue mais. Mas o desespero dele, que se matou de trabalhar para ter as coisas e perdeu tudo e tem que trabalhar de novo, ele está sofrendo e eu tenho. Qual é a maneira de eu me colocar no lugar do outro? Sentir o que o irmão está sofrendo e perder o vício do roubo, é ver como é difícil, é sofrer. Puxa vida, roubar o outro assim, sem necessidade, né? Como? É só a gente sofrer e aprender. Eu chego, fulano não rouba não, que é feio. Tá bom, eu aprendi, virei as costas, a pessoa, né? A pessoa vai aprendendo. Nós aprendemos, a expiação funciona assim. É que nós temos uma moral que vem do tempo de Moisés que acha que é castigo divino. Deus é amor, é luz. Ele não quer sofrimento de ninguém. Por ele ninguém sofria. O sofrimento vem da necessidade de aprendizado. Bom, todos os casos de obsessão pressupõem tratamento fluídico, que é o passe, doutrinação, que é feita na mesa mediúnica, e muitas vezes numa mensagem doutrinária dessa aqui, que pode ter sido trazido, irmãos, para ouvir um pouquinho aquilo que está sendo falado aqui. E eu, por minha vez, provavelmente vou estar sendo intuído para falar aquilo que tem que ser feito, não é mérito meu. Tá? Reforma íntima quer dizer pensar sobre aquilo que nós falamos, vaidade, não sei o que, egoísmo e tal. Mudar as nossas atitudes, mudar a nossa vibração
para melhorarmos a nossa sintonia, sintonizarmos com espíritos mais felizes. Muita oração, pedir a Deus amparo para a gente, para os nossos amados e para os irmãos que sofrem, né? E assistência médica. Busquemos os evangelhos, as orientações de Jesus, ou seja, façamos a reforma íntima. Então, repetindo mais uma vez. É complexo? É. Tá? Mas é útil uma mensagem doutrinária desse tipo, que facilita para quem nunca viu ter uma noção, pelo menos, né, do que é. E a realidade da obsessão é bem maior do que muita gente pensa. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a oportunidade, espero que tenha sido do agrado dos irmãos, tá? E fico com um desejo de muita paz para todos nós, né? Uma boa noite. Obrigado. Agradecemos então ao nosso amigo Jorge pelo esclarecimento espírita. Então, nesse momento, queridos irmãos, no começo pedimos por nós. Agora vamos pedir pelos trabalhadores da casa que hoje não estão presentes, pelos nossos familiares que ficaram em nossos lares. Vamos pedir também pelas pessoas que estão em sofrimento nos hospitais, buscando a cura, pelas pessoas que estão nos presídios, buscando perdão, a resignação. E vamos pedir também pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta, por esse coronavírus que está aí. E vamos emanar pensamentos positivos para elucidar isso que está pairando no ar. Vamos fazer também muitas orações. Agora vamos ficar o melhor possível em nossas cadeiras e vamos receber o nosso passe coletivo. Que Deus de infinito amor, Jesus, nosso Mestre caridoso, Espíritos amigos, derramai sobre cada um de nós bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Que saiamos daqui mais esclarecidos na nossa doutrina espírita, que consigamos ser mais fraternos, caridosos, e vamos, cada um de nós, fazer as orações, que as orações aqui afastam de nós qualquer mal. E assim, agradecidos que somos, pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos em paz, tenhamos uma ótima semana. Jesus nos acompanhe. Obrigada, Jorge, pela explicação. Um abraço.